Em 2015, estreava a série que seria mundialmente conhecida e famosa, Miraculous Ladybug, com uma ideia bem simples: dois heróis, Ladybug e Cat Noir, enfrentando o maligno Hawkmoth, que tem a habilidade de sequestrar a mente de pessoas com sentimentos malignos e dar poderes a elas, usando isso para pegar o que dá poder a Ladybug e Cat Noir, os seus Miraculous. Essa proposta, porém, foi aumentando com mais heróis, mais Miraculous, mais personagens, novos lugares, 6 temporadas, filmes, e enfim, foi um baita sucesso. Mas o que era uma série inicialmente muito apreciada pela galera que ama animações, se tornou uma piada entre eles, quando com o passar dos episódios, era notável um descuido gigante com o roteiro do desenho. No início, ao que a galera relevava, afinal, é comum animações terem uma primeira temporada mais calma, mas, mesmo o desenho se propondo a ser serializado, ou seja, com uma história acontecendo, era notável como mesmo com o passar do tempo, tinham um medo extremo de mexer no status quo. Mas, vamos por parte. Na sua primeira temporada, a série era o que eu já comentei, um desenho tranquilo, mas com potencial. Ele sabia o que queria e como te interessar. Ele tinha uma heroína interessante, boas propostas, mistérios e principalmente um mundo com bastante potencial. Todo o conceito dos Miraculous era interessante, principalmente porque não sabíamos nada sobre eles. Tinham sinais de que existiam mais, mas não tínhamos aparência, poderes, quantidade, como eles apareceriam e quando. Além do Hawkmoth, tinha um mistério sobre a sua identidade, embora eles também entregassem sinais sutis de quem ele realmente era. Sem falar que o desenho entregava genuinamente cenas de ações muito boas, não só em seu primeiro episódio, que é bem acima da média, com boa direção e excelente animação, mas em outros, como Marionetista e Copycat. Dava pra ver que quem produzia tinha ideias e tava te jogando elas aos poucos. Até a animação aqui era boa, não incrível, mas boa. Ela era consistentemente fluida a maior parte do tempo, e quando precisava, ela embelezava o máximo que podia com seu orçamento. Mas aqui já tínhamos alguns problemas. Os personagens apresentados na série serviam unicamente para que tivéssemos o vilão da semana, com eles não tendo desenvolvimento algum, com muitas a gente nem sabendo a personalidade direito, pois os gatilhos de acumatização desses personagens geralmente não tinham muito a ver com eles mesmos, e sim com alguma coisa muito vazia ou com uma provocação da Chloe. Falaremos mais logo inclusive. Outro problema era que mesmo com 20 e poucos episódios, a série não te dava muita novidade. Novos poderes, novas abordagens, tudo seguia a sua fórmula de sempre. Começa com Marinette provavelmente tentando ficar com Adrien, aí algo rola, alguém é acomatizado, cena de transformação, luta, tudo resolvido e voltamos ao nada. Raramente tínhamos crescimento e desenvolvimento. E mesmo episódios mais importantes, como Volpina, que tivemos um pouco mais desse mundo, os personagens principais não parecem ter aprendido nada, além de coisas entre aspas menores, tipo essas roupas mega coladas em crianças que de acordo com a série tinham 13 anos, ou o fotógrafo de Copycat que é claramente um adulto, e ele fica apostando pela Ladybug que era pra ser uma criança. Mas eu nem fico muito em cima dessas paradas porque, embora seja muito estranho dessas idades, os personagens sempre pareceram mais velhos. Ainda é estranho, mas nada tão alarmante, tirando o lance do BDSM, isso é muito bizarro. Isso claro, não falando de um ponto que será chave, a forma que o Cat Noir é tratado, e nós falaremos mais profundamente logo também. Porém, esses problemas, embora ruins, ainda eram coisas que dá pra passar um paninho. Muitas animações têm problemas graves desse tipo no início, escritores mais limitados, tudo também experimental pra saber o que pode ou não fazer e tudo mais. No geral, era um saldo bem positivo, fez muita gente ser puxado pra esse mundo. Aí chegamos à segunda temporada. Ela é interessante, pois ela tentou resolver alguns problemas que tinham. Ela, por exemplo, deu coisas novas pra série, a revelação de alguns Miraculous e algum aprofundamento em alguns personagens, a maioria deles para dar desculpa deles serem heróis, mas nem todos. Alguns, como a Kyoko, realmente tinham tramas e problemas interessantes, semelhando mais a uma pessoa real. A Chloe também, deixando de ser só uma bully e começando a mostrar poder ser mais do que isso, com episódios que exploravam pouco a pouco uma melhora nela. Pequena, mas visível. A Alia também, mesmo sendo a melhor amiga da Marinette, sempre foi tão rasa quanto uma piscina de criança. E aqui, conseguiu um pouco mais de atenção. Tivemos também a aparição mais recorrente do Fu, que sempre despertava hype, a evolução dos poderes e, claro, a revelação do Hawkmoth, que mesmo sendo uma das pessoas esperadas, ainda chocou muito na época. Além de tudo, tivemos mudanças nos personagens também. A Marinette começou a soar menos perseguidora. Tivemos um pouco de desenvolvimento nesse quadrado amoroso, coisa pequena, mas tava lá. Só que o mais importante, essa temporada tinha um clima mais sério. Ela tava expandindo esse mundo, mesmo ainda sendo cheio de episódios mega inúteis. As coisas aconteciam e eram bem escritas na medida do possível. Era uma melhora, mas os problemas continuam. Eu acho que o mais perceptível em comparação é a animação. Após o sucesso da primeira temporada, para otimizar a produção, já
que a Zeg é muito desorganizada, ela resolveu tirar todos os episódios de um único estúdio, a Sang, e terceirizar todos os episódios para vários, sendo que a maioria esmagadora deles eram super medíocres pra horrorosos. Tivemos quedas em duas coisas que eram boas na primeira temporada, a fluidez e lutas. Nossa, eu acho que é quase impossível tirar uma luta nas próximas temporadas que se compare das primeiras. Além de que os modelos, dependendo do estúdio, ficavam tenebrosos. Outra questão problemática é, embora aqui tenhamos mais desenvolvimento, a série ainda falhava em dar personalidade para todos os personagens mais recorrentes e mais papel para eles, muito sendo que o roteiro precisava ali na hora. E não satisfeitos, eles resolveram colocar mais gente. E não parece lá uma grande ideia quando você já não conseguia fazer algo interessante com o que você já tinha. Outra questão forte que me incomodou na época era que a série seguia com muito medo de mudar seu status quo. A Ladybug nunca podia ter mais informação sobre o Hawk não podia ter alguma informação dela, um herói novo podia ser definitivo, o peso das ações dos personagens não soavam muito reais, não pareciam impactar ninguém de fato, tirando um caso aqui ou ali. Até os novos poderes que foram introduzidos nessa temporada simplesmente não podiam aparecer direito. Se eu não tô enganado, temos só 2 desses poderes aqui, sendo que era pra ser um dos atrativos dessa temporada. Essa novidade e tal, sem falar que ainda ficava muito ambíguo o que queriam fazer com os casais. Até tinha, como falei, algum desenvolvimento, mas era tão pequeno que te deixava enraivado. Eles não faziam nem o Adrian deixar de ser um pouco bocó e usar mais a cabeça. Na real, ele na forma civil sempre parecia uma ameba completa. Era engraçado no início, depois fica só meio irritante. E sem falar de um problema sério, Hawkmoth não tinha ameaça. Na primeira temporada, ele não era o Senhor Medo, um vilão gigante e tal, mas ele ainda passava algum tom de perigo. Mas daqui pra frente, bom, ele vira uma piada que só fica mais sem graça. Ele dá chilique à toa, faz acumatizações super idiotas, toma decisões que nem parecem vir de um adulto racional, e é muito patético. O que você vê e pensa, esse maluco nunca vai pegar esses Miraculous, ele não tem que ir pra isso. Inclusive, é muito bizarro como muitas vezes, ele como Gabriel Agreste, passa muito mais tensão do que quando ele tá transformado. Ele vira praticamente outra pessoa, mas tá tudo bem. A gente teve novidades, tivemos coisas boas, nada ainda destruir a série, mesmo com esses problemas notáveis. Teve bons pontos, a série pode ficar ainda melhor, não tem como as coisas ficarem pior. Terceira temporada. É até difícil falar o que tem de bom dessa temporada sem ser que ela é um enorme e gigantesco fanservice. Se você é alguém que viu a série desde o início, nossa, essa temporada vai te servir. Tem Miraculous novo, tem herói, tem os protagonistas usando outros Miraculous, vilão criado pela Fandom, mas em contrapartida a tudo isso, essa é simplesmente a pior temporada da série em basicamente tudo. Ela é muito mal escrita, todos os episódios funcionam com conveniências gigantescas, mesmo os que deviam ser mais importantes, os personagens não mudam absolutamente nada. Todos os fanservices são extremamente mal construídos, como aquele episódio horroroso da Caçadora de Kwami, que foi feito só pra endeusar a Marinette / Ladybug, e mesmo crescendo pouquíssimo durante a série, eles tentam muito tornar uma pessoa perfeita, que ela usa todos os Miraculous sem explicação alguma, e ela é capaz de suportar, mesmo que supostamente nenhum outro portador tenha conseguido fazer isso. Essa temporada também evidencia problemas anteriores e piora eles, como a inteligência da Ladybug que eu comentei. Ela é muito dependente do roteiro, com muitas vezes você não sabendo como ela chegou em certas conclusões, parecendo que o poder dela é da adivinhação e não da criação. Dinâmicas novas como a da Mayura são muito mal utilizadas, pois basicamente o lance dela é que ela pode criar criaturas usando puramente a sua imaginação. Ela literalmente cria vida com seus amocos, precisando só os colocar em algum objeto. É uma ideia com grandíssimo potencial de expansão, mas isso é desperdiçado, e ela acaba se tornando uma ameaça zero tão rápido quanto o Gabriel, já que a mesma cria monstros muito genéricos e bobos a maior parte do tempo. E embora tenha aqui e ali uma ideia inteligente, por exemplo, tem um episódio onde ela cria uma cópia da Ladybug para poder enganar o Cat Noir e pegar o Miraculous dele. É uma ideia inteligente, e principalmente é muito interessante como uma proposta que eles apresentam. Basicamente, até esse momento, os Sentimonstros eram só criaturas feias e esquisitas, mas essa é totalmente humana. Não só isso, como ela se mostra racional, indo contra a Mayura e sendo basicamente morta por ela. Embora até isso eles acabem zoando, já que eles fazem o Cat Noir sair de burro, já que mesmo ouvindo as palavras da Ladybug original, vivendo por quase o ano todo lutando ao lado dela, ele não a reconhece. É irritante. Aqui trouxeram também o Felix, que basicamente, pra quem não sabe, é uma referência gigante ao personagem que substituía o Adrian na época que Miraculous ainda era um anime feito pela Toei. Basicamente, nessa ideia inicial, ele seria uma pessoa séria e centrada, que só quando o Cat Noir se tornaria totalmente solto. Porém, o Thomas Struck, criador da série, burro de carga nas horas vagas, sempre foi conhecido pela Fandom como um cara bem birrento. Ele odeia ser contrariado, age como se a animação dele fosse perfeita,
aceita e principalmente acha que é um gênio. E ele sempre teve uma certa raiva dos pedidos de votar com Felix na série. Então, quando veio, aqui como um primo do Adrian idêntico a ele, simplesmente fizeram um episódio ridículo para apresentá-lo. Já que, ao invés de trazer esse lado sério, o Thomas queria de toda forma que você tivesse nojo dele, porque ele é mentiroso, maldoso, manipulador e até mesmo tenta sediar Ladybug. É muito bizarro você ver as cordinhas sendo puxadas pelo Thomas. Sem falar que essa temporada conseguiu dar um ponto final em algo que estava sendo interessante, o desenvolvimento da Chloe. Como eu disse antes, a Chloe tinha um grandíssimo problema. Ela era uma bully chata e genérica que estava lá para agilizar o processo de fazer os parisienses se sentirem mal e causar comatizações. Mas, na segunda temporada, ela genuinamente começa a ter uma mudança a partir do episódio Urso Maligno. Algo que é realmente de pouco em pouco. Não é nada perfeito, mas tá ali. Ela começa a tentar tratar as pessoas de forma melhor. Vemos também que tem um drama envolvendo a mãe dela, que a renegava. Por que não me ama, mãe? Indiretamente fazendo com que a Chloe tentasse a imitar para ter a sua atenção. Durante o episódio Rainha Vespa, a Marinette pretendia dar o Miraculous da abelha pra Alia, porém, ela acaba perdendo o Miraculous e ele cai na mão da Chloe, que, como super heroína, queria mais atenção do mundo do que nunca, tanto para satisfazer o seu ego, como para mostrar pra mãe que ela é algo. No fim, ela acaba ela mesma criando um acidente para salvar as pessoas, levando um sermão, e até mesmo é akumatizada. Mas mesmo com tudo isso, ela se arrepende no final. A sua criação e o ambiente que ela está tornaram alguém ruim, mas ela podia melhorar, e a Marinette viu isso, tanto que no fim da temporada, ela dá novamente o Miraculous pra ela, e ela surpreende como Queen Bee estava indo pra algum lugar aquilo tudo. Porém, na terceira temporada, começamos a ter uma queda brusca. Embora ela ainda apresentasse sinais dessa evolução, como no episódio Ladybug da terceira temporada, quando ela protegeu a Sabrina de Akumas, ou no episódio Miraculous, onde mesmo após Ladybug não a chamá-la como uma super-heroína há um bom tempo, ela ainda nega ser akumatizada, pois confiava nela e sabia que ela tinha uma boa razão para aquilo, sendo esse inclusive a primeira vez que alguém nega uma akumatização na série, e ainda por cima, um pouco tempo depois que usando seu Miraculous de novo e mostrando-se uma boa heroína enfrentando a Mayura e quase vencendo ela de uma forma genuinamente legal. No geral, ela não parecia avançar muito mais do que isso. Pelo resto dos episódios, ela praticamente fica a mesma personagem de antes, não mudando praticamente nada. Inclusive, até no episódio que eu tava elogiando agora há pouco, ela acaba humilhando a Sabrina sem motivo nenhum, e mesmo que ela peça desculpa no final, ainda assim. E o pior de tudo, no final, ela é akumatizada pela mesma razão que ela não foi akumatizada antes que eu comentei. E aí ela faz um pandemônio em um episódio final tenebroso de ruim, sendo responsável por revelar todos os usuários de Miraculous, tirando a Ladybug e o Cat Noir. E após isso, bye bye redenção. A Chloe só piora e piora com o passar das temporadas, sendo que na quarta e quinta, ela fica ainda mais selvagem e terrivelmente má que nas outras, sendo uma personagem criada só pra realmente te irritar. Foi uma das maiores perdas de uma das coisas realmente interessantes da série, alguém ruim se tornando genuinamente bom aos poucos e naturalmente. Saindo de edição aqui pra poder adicionar uma coisinha. É muito curioso porque no episódio Miracle, a Ladybug diz pra Queen Bee que ela não vai poder mais ser uma super heroína por ela ter revelado a sua identidade e afim. E ela aceita quase que sem relutância, o que deixa ainda pior ela ser akumatizada justamente por não poder mais ser a Queen Bee depois. Enfim, por coisas incoerentes assim que esse desenho é uma bosta, pode voltar pro vídeo. E adivinha de quem é a culpa disso? Thomas Struck, criador da série, de novo. Basicamente, ele mesmo escreveu alguns episódios que contêm traços dessa redenção, mas uma hora ele simplesmente começou a despejar ódio e mais ódio pra Chloe, como se ela fosse uma pessoa real lá em seu Twitter, falando que pessoas como ela não mudam, que ela ia ser ruim pra sempre e afim. E isso, como que ele odeia tem que ser refletido na série, ele basicamente só resolveu que, dane-se, eu não quero mais desenvolvimento e acabou. Eu não vou falar mais muito do Thomas aqui, mas só por esses dois exemplos, acho que já deu pra ver porque a série é tão problemática com um criador desse. Mas mesmo se forçando um pouco, tem como você tirar coisas legais dessa temporada? O episódio Oblivion, por exemplo, nele, o vilão da vez acaba zoando a memória do Ladybug e do Cat Noir, fazendo eles não lembrarem de nada, da vida de herói, nomes, identidades, e tendo que descobrir isso e como acabar do vilão de uma vez só. Esse episódio é absurdamente divertido, e é, até esse momento, o que melhor desenvolve o amor desses dois como um todo. Sem as identidades secretas atrapalhando, temos interações fofas entre eles, e um casal se formando de uma forma muito bonitinha. O maior problema mesmo é que eles esquecem tudo depois, e basicamente ocorre um baita de um reset. Além dele, tem um episódio Tagueador do Tempo, apresentando algumas informações muito interessantes. Por exemplo, é aqui que descobrimos que o Rockmoth será derrotado e alguém vai tomar o seu lugar, com uma cena que fez a Fandom na época ficar maluca. Também foi nesse episódio que tivemos a introdução da portadora do Miraculous do Coelho, que tem o poder de viajar no tempo, com informações do futuro que são bem legais
legais. Por exemplo, que uma hora nós vamos ter os heróis fixos. É um episódio que é meio covarde em alguns aspectos, mas tem um akumatizado legal e bastante informações que são muito boas pra série. Além disso, embora super mal feito, o fanservice dela realmente te diverte, como eu comentei. O episódio Caçadora de Kwamis é realmente tão ruim quanto eu comentei que ele é, mas ver todas aquelas fusões, miraculos, ideias, é tudo muito divertido se você não pensar muito. Já repararam como não dá pra elogiar essa temporada sem ter uma nota de rodapé xingando? Saldo geral, literalmente a pior temporada de Miraculous até hoje. Ah, Salim, mas e o Cat Blanc? Fica calmo, um dia a gente chega nisso. Porque agora nós vamos para a 4ª temporada. Isso pode parecer loucura, mas essa temporada de Miraculous é diferente. Tipo, não ironicamente, ela tem todo um trabalho muito distinto das outras. Eu digo isso pois ela já inicia com 2 episódios com uma pegada mais séria. Digo, os acontecimentos por si só não são super sérios, mas eles têm um drama envolvido e um clima construído dessa forma. E no seu terceiro, uma bomba. Ele joga uma mudança no status quo na sua cara. Em uma cena que é genuinamente absurda de boa, nós temos a Marinette revelando pra Alia que ela é Ladybug, e ela leva uma das melhores e maiores mudanças da série. A Alia sai de só uma fanática pela Ladybug, que não tem muito a fazer na trama, e passa a ser uma das melhores personagens da série. Simplesmente agora ela se mostra uma pessoa confiável, mega carismática, inteligente de uma forma realmente coerente, excelente em dar conselhos e ajudar a Marinette, mas eu já chego mais nisso. Nessa temporada também nós somos bombardeados de episódios que são genuinamente bons e mostram que a equipe sabe fazer algo bom quando deixam ela fazer. Optigami, Sentibolha, Realizador de Sonhos, Glaciator 2, Kuroneko, Ataque Final de Cheromote. Optigami tem todo um clima muito mais sério, dificuldades bem estabelecidas, um plano do Rockmoth e da Natalie que é muito bom, uma demonstração de inteligência da Ladybug que realmente faz sentido e não é pura conveniência, a interação da Marinette e Adrien de uma forma super natural, tem as características irritantes deles atrapalhando, mas da Alice, sua incrível dinâmica com a Marinette, é um baita episódio que mesmo com alguns erros aqui e ali, parece até deslocado dessa série. E Sentibolha, embora não compartilhe esse mesmo tom de seriedade, trata diretamente de algo que acontece por lá, Alia virando portadora definitiva do Miraculous da Raposa. Basicamente, a Marinette tem medo da Alia falhar e acabar botando tudo a perder. Então, esse episódio tá aqui pra provar pra ela e pra nós que a Alia sabe o que tá fazendo. Basicamente nele, Rockmoth, sabendo a identidade da Alia pelos acontecimentos do último episódio da 3ª temporada, sequestra a família dela e a obriga a chamar a Ladybug, para que quando ela chegue, ela dê o Miraculous da Raposa pra Alia, o Sentimonstro dele a capture e em seguida ela usa esses poderes da ilusão pra enganar o Cat Noir, os traindo para que o Shadowmoth consiga os Miraculous. Aqui temos uma sequência incrível de inteligência bem escrita, em um episódio mega divertido, com fanservice, outro plano realmente interessante do Shadowmoth, além de um momento muito da hora da Ladybug, tendo que escolher entre pegar os Miraculous do Pavão e Borboleta ou o copo que salvaria a vida da família da Alia. É um episódio com saldo bem positivo, mesmo com uma ressalva que logo comento. E embora essa temporada tenha alguns episódios bem mornos, como Remorso, Esmagador e Rainha Banana, eles muitas vezes apresentam características interessantes. Remorso, por exemplo, em um momento Cat Noir é pego pelo poder do vilão, fica um depressivo, e a sincera reação dele é usar o Cataclismo para tentar uma auto-morte. Além de ter outros episódios bons ressaltando as mudanças que a série estava tendo, como Hakusan e Lastimador, provando mais como a Alia na lista de personagens principais foi uma adição muito boa. Outra coisa muito bem sacada da série envolvendo a Alia é que, pelos acontecimentos de Sentibolha, a Rena faz uma cena em que simula que a Ladybug não ia mais dar o Miraculous para ela, e em seguida assume a postura de Rena furtiva, sendo que agora ela age nas sombras, olhando a situação, dando dicas pra Ladybug de longe, e dessa forma, ainda ajudando e mantendo seu Miraculous, mas nas sombras. É cinema pra caramba essa ideia, embora eu acho que durou bem menos do que eu gostaria. Nessa temporada também tivemos uma nova dinâmica. Ao invés do Fu sendo Guardiões dos Miraculous, é a Marinette, desde o fim da 3ª temporada, onde a caixa passa a ser dela e ela se torna guardiã. Isso cria uma trama interessante, pois ela se sente pressionada e depressiva com tanta responsabilidade nas costas, além de mostrar sua inteligência pra proteger os Miraculous e a amizade que fez com os Kwami. Inclusive, aparecem muito nessa temporada, algo que não rolava há um tempo e é sempre muito bem-vindo. Essa temporada também foi a que mais moveu os casais em muito tempo, com interações genuínas e bem legais da Marinette e Adrien e Marinette Cat Noir em 2 bons episódios. E é simplesmente impossível não falar dos 2 episódios finais. Tudo se encaminhou muito bem até ele. Todo o plano do Shadowmoth, embora inicialmente pareça bobo, se mostre genial. Temos um Sentimonstro poderoso, outro excelente momento da Marinette e Adrien conversando numa cena triste, porém muito boa, dando início à admiração que ele teria futuramente nela. Um momento bombástico do Felix descobrindo o corpo da sua tia num porão do Gabriel, uma tensão absurda pelo poder do akumatizado dos portadores, a revelação da Rena furtiva, Felix enganando a Ladybug na segunda parte, e por fim aquela cena final absurda da Ladybug tendo um ataque de pânico ao perder os Miraculous como guardiã. Que momento bom! De longe, um dos melhores que essa série inteira já teve. Ela é sufocante, triste, emocionante,
simplesmente o melhor fim de temporada de longe da série até esse momento. Ele não é rushado e nem só um puro clickbait como os outros. Inclusive, é muito bom ressaltar como essa temporada deu um up sinistro no Felix. Algo que eu vou deixar pra comentar melhor na quinta temporada. Mas, eu posso estar sendo o advogado do diabo nesse momento, mas eu tenho que ser o próprio diabo também. Essa temporada comete alguns erros grosseiros. Pra começar, eles apresentam heróis muito em cima da hora, pelo fato das outras não terem apresentado quando poderiam. Então nisso, Piguel e Polymouse tem episódios bem fraquinhos para suas apresentações, porque provavelmente foi algo meio pensado em cima da hora. Mesmo que, como eu comentei, o da Piguela tem uns elementos legais, mas putz, o episódio da Polymouse é muito chato, de longe um dos piores, embora ele também tenha elementos legais, como dar mais personalidade pra Milene, seus medos, broche pra contê-lo, a determinação que ela ganha, enfim. Mas esse nem é o pior caso. Em Penalty, simplesmente apresenta 4 heróis de uma vez em speedrun, e acaba sendo tão em cima da hora, que embora eu ache que pro tempo que eles tinham, ficou até legal, só prejudicou o pessoal de gostar desses novos heróis. Não é à toa que no final das contas, todos ficaram esquecíveis. Se a segunda e terceira temporada não ficassem de tanta bobajada pra introduzir portadores, a gente não precisaria lidar com coisas assim. A ideia de Penalty não é ruim. Na real, eu acho divertido a ideia de personagens super poderosos jogando futebol, mas isso prejudica muito o episódio porque ele tem que correr atrás de apresentar poderes e etc. Outra questão é que simplesmente nessa temporada você tem 3 episódios completamente fora do lugar: Psycho Miriam, Killing e Simplificador. O problema de Simplificador é que esse episódio é muito imbecil. Ele dá uma crítica muito rasa sobre pessoas velhas que acham que tudo novo é ruim, sendo que a gente já tinha visto a mesma ideia lá em Bakery, torna a Marinette a mesma louca psicopata pelo Adrian de novo. Esse muito um episódio da primeira temporada, só que um dos ruins, que nem a mesma coisa. Ele tenta fazer uma crítica à xenofobia, mas aqui é pior porque eles usam Roger, um policial que no resto da série sempre foi meio figurante, porém gente fina, nunca se mostrou intolerante nem nada, e botar essa característica pra ter uma explicação pra mãe da Marinette ser acomatizada. É muito ridículo você mexer em um personagem dessa forma. No geral, não é um episódio dos tenebrosos, mas ele também tem essa energia de episódio da primeira temporada perdido. O maior motivo dele estar aqui é que eles precisavam pro episódio seguinte de uma acumatização pra mãe da Marinette, e ele não tinha rolado, já que a série preferia ficar reutilizando acumatizado, tipo a Reflect e a Lady Wi-Fi pela 30ª vez. E aí sobrou pra galera da quarta correr atrás do prejuízo. Sabe o pior? No final nem adiantou muito, porque o episódio seguinte saiu primeiro. E Psycho Miriam... sei lá... Ele só é um episódio da primeira temporada. Ele não é ruim não. Na verdade ele é bem engraçado, porque tem a Ladybug super revoltada. Outro problema é a Zoe. E não, se você tá esperando que eu vá ficar de birra falando que portadora do Miraculous da Abelha só tem uma, sei lá, você tá enganado. Eu entendi qual foi a ideia de trazerem a Zoe. Zoaram muito a Chloe e não tinha muito o que fazer. Mas, embora não ache ela particularmente ruim como personagem, é muito paia você ver ela aparecer num episódio e no seguinte já ganhando o Miraculous. Tipo, caramba, irmão, tá dando pra ver que o roteiro tá correndo pra resolver o prejuízo que você mesmo causou. Aproveitando que isso já liga com a Chloe... Por pior que seja o que fizeram com ela, e por mais incoerente também, eu tenho que admitir, que vilã divertida. Tipo, eu sei que essas são as considerações ruins, mas é que ela tá no meio termo muito grande. Ela é muito ruim por ter rolado o que rolou com o desenvolvimento dela, mas ela tá tão má, de uma forma tão caricata, que ela virou uma vilã divertida de acompanhar. Tipo, ela bota a melhor amiga no armário escuro pra fazer a lição de casa, ela se acumatiza em Penalty pra tornar futebol algo tão injusto, que todo mundo ia odiar simplesmente porque ela não gostava. Como você não racha o bico com essa maldita? Mas, saindo da parte engraçadinha, vamos falar do pior problema dessa temporada. Não só dessa temporada, como no geral. Algo que a Fandom sempre reclamou, mas nunca foi corrigido. Tá na hora de a gente falar do Cat Noir. O Adrian Agreste, portador do Miraculous do Gato, é filho de Gabriel Agreste, portador do Miraculous da Borboleta, ou seja, o vilão principal. Além disso, a sua mãe faleceu justamente pelo uso do Miraculous do Pavão, que estava quebrado e por isso teve efeitos colaterais nela, que impactou não só o Adrian, que viu sua mãe definhando pouco a pouco pela doença, como seu pai, que começou a fazer viagens procurando meios de curá-la, deixando de ser presente na vida dele, algo que infelizmente perdurou após a sua mãe falecer. Desde então, quem tem sido a sua mãe é a Natalie, uma funcionária dos Agreste, que mesmo de forma meio indireta, a maioria das vezes tenta cuidar dele. Toda essa dinâmica do Adrian é perfeita para criar histórias. O principal herói da trama morando na mesma casa que seu maior inimigo. Não só isso, como toda a trama de abandono. O Gabriel diz que faz o que faz não só por ele, mas pelo Adrian. Mas por vezes isso é colocado à dúvida para o telespectador. Tem muito potencial, mas você acha mesmo que isso é aproveitado? Em Miraculous, a maior parte das vezes não tem nem mesmo brincadeiras com isso, como o Adrian chegando perto de descobrir, ou o Gabriel
fiel também, tirando em Warifs que chegamos logo. Mas isso é só a ponta do iceberg de todo o problema com Cat Noir, pois a questão com ele é o segundo protagonista na teoria, mas na prática, ele é um método de piada do roteiro. Cat Noir, desde a primeira temporada, é simplesmente um brinquedo. Esse brinquedo tem constantemente o botão pressionado e diz frases de efeitos e piadinhas. Se o Adrian é inteligente, calmo e um ótimo lutador, Cat Noir na maioria das vezes é tido como burro, impulsível e comparado a Ladybug em combate, mesmo que ele seja um lutador de esgrima exemplar e a Marinette nunca tenha lutado na vida dela. Ele é comandado pela Ladybug para fazer exatamente o que ela pede. Esse brinquedo, porém, não pode ter autonomia, ele não pode ter ideias funcionais, ele não pode ser diretamente responsável por salvar o dia, ele não pode agir por si mesmo e fazer coisas boas, ele existe para ser usado e vai ser usado. Isso não é algo que eu tô falando. Embora a série venda Cat Noir e Ladybug como uma equipe, essa não é bem a verdade. E um episódio que ilustra isso muito bem é Reflect Doll, um episódio que os heróis trocam seus Miraculous, e ele existe unicamente para diminuir o Cat Noir, pois, com o Mr. Bug, ele se mostra totalmente incompetente em fazer alguma coisa. Ele não consegue montar planos, lutar bem, ser metade do que a Ladybug era enquanto Lady Noir, pois ela consegue tirar de letra os seus poderes e como usar o seu novo manto. Tá legal, eu admito, não é fácil ser uma Super Ladybug. E eu admito que gosto de usar o seu uniforme. A responsabilidade é bem menor. Ele nunca pode se mostrar minimamente ao nível da Ladybug. Enquanto a Ladybug usa trocentos Miraculous em A Caçadora de Kwamis e faz tudo perfeitamente, quando o Adrian tenta usar outro Miraculous, eles fazem meio episódio só pra desprezar como ele não consegue fazer o mínimo. Basicamente, o poder dele com Miraculous desse episódio pode definir um ponto do tempo e voltar nele quantas vezes forem necessárias. A ideia era ele proteger a Ladybug da Kumatsada da vez, mas ele sempre falhava. Sabe quanto tempo ele tentou fazer isso? 3 meses. Não, eu não tô brincando. Ele ficou o equivalente a 3 meses voltando e falhando. Se você não nota algo de errado nisso, você não tá me ouvindo. Isso porque eu nem vou comentar como ficar voltando e falhando em salvar a mulher que ele ama deveria no mínimo dar um traumazinho pro Adrian. Eles tomaram meio que consciência disso e a maior prova foi a 4ª temporada, onde eles iniciaram um arco para o Cat Noir. Um arco tão ruim, mas tão ruim, que a primeira vez que eu vi, na minha cabeça ele não tinha sido nem encerrado. Basicamente, durante a temporada, nós temos momentos que o Cat Noir é deixado de lado e nota, como Optigami, em que ele fica desconfortável da Ladybug ter procurado a Rena Rouge e o Carapace pra ajudar, mas não ele. Sente Bolha, em que ele fica completamente frustrado de ser colocado de fora do plano da Rena Rouge. Hakusan, quando ele fica chateado pela Ladybug ter colocado outra pessoa pra usar seu Miraculous sem o avisar antes, causando uma baita desavença desnecessária com a Alha de Scarabella. Lastimador, que ele entra em choque ao descobrir que a Ladybug esconde a identidade dela, porém permite que o Nino saiba da Alha, que é a namorada dele, o fazendo perceber que as regras dela só funcionam quando é conveniente pra ela. Isso vai levando pra episódios como Glaciator, onde ele decide que vai deixar de amar a Ladybug, pois estava atrapalhando o lado profissional dele. Parece estar deixando ela desconfortável, porque é uma ideia legal, porque desenvolveu mais dele com a Marinette no episódio. E também leva a Kuroneko, onde, após ver que ele praticamente não era mais necessário, já que a Ladybug chamava outros usuários antes dele, e não confiava na ajuda dele nem pra pegar outros Miraculous após o fim da missão, ele resolve renunciar ao seu próprio Miraculous. Falei muito Miraculous dessa frase. São vários episódios construindo isso, e você acha que vai chegar em algo interessante, mas a real, esse arco é basicamente encerrado em Kuroneko mesmo, onde o Adrian decide criar uma nova persona como portador do Miraculous do gato, virando Catwalker. Os portadores podem mudar seus uniformes conforme queiram, aliás. Em teoria, esse episódio deveria existir pra Ladybug valorizar ele. Porém, toda a culpa do que rola cai sobre o Cat. Toda vez que a Ladybug se deprime por ter deixado seu parceiro de lado, ele mesmo diz que a culpa não é dela, e sim dele mesmo, porque ele botou expectativa demais na sua missão. E ao fim de tudo, ele assume que a Ladybug não tinha deixado ele de lado. Na verdade, ele que tava errado nisso tudo. E eu não sei o que é pior, esse gaslight que a série acabou de me dar, ou tanto de incoerência que esse arco dele tem. Pra começar em Glaciator, ele decide que vai esconder seus sentimentos pela Ladybug, como eu comentei, mas isso é totalmente ignorado no resto dos episódios, e ele segue apaixonado por ela. Isso porque eu nem vou comentar que na primeira temporada, principalmente, a relação deles nunca pareceu incomodar a Ladybug na maior parte das vezes. Na real, por lá, eles eram cheios de indiretinhas e brincadeiras com isso. Tornar isso um plot e no final jogar fora é besta. Depois, em Hakusan, a Ladybug ao final pede desculpas por não contar que sairia da cidade e deixou uma substituta, o que já torna incoerente a atitude dela depois quando o Cat Noir diz que tá sendo deixado de lado e ela fica brava. Afinal, ela basicamente já tinha admitido que tinha feito isso. E pra fechar, embora esse arco termine em Kuroneko, ele meio que reseta na season finale, com ele de novo se sentindo deixado de lado pelos segredos da Ladybug. Ele tava sob efeito do akumatizado e tal, mas claramente mostra que essas ideias saíram da cabeça dele. Então voltarem aqui, só pra no final das contas isso ser resolvido ao final do nada, de novo, é bizarro. É como se estivessem tentando de novo após perceber a cagada e aí tivessem errado mais
mais uma vez. E se você tá ficando confuso de eu ter botado o Kuroneko nos episódios bons após ter estrelaçado ele agora, é que ele isoladamente é realmente bom. Tipo, se você ignorar que ele tá numa série contínua, ele é bem produzido. Infelizmente, quando você vê Miraculous, você tem que se contentar com coisas específicas assim. E só pra não passar em branco, eu tenho que falar de Cat Blank. Esse episódio era pra, em teoria, ser mega importante, pois o Cat seria comatizado e afim. Mas ele é nada. Ele serve pra fingir um trauma na Ladybug, pois eles são muito covardes de explorar consequências. E o episódio por si só é péssimo. Não só por ele ser muito medroso e se passar em outra realidade, como a construção dele é totalmente rushada. Ele é cheio de coisas pesadas, subentendidas, pra dar um tom de seriedade, mas é tudo muito mal desenvolvido e escrito. E até a forma que o próprio Cat Blank é feito, desse jeito tudo doidinho das ideias, parece forçada de barra pra torná-lo assustador. Esse episódio só serve pra ficar relembrando na Ladybug e eles terem uma justificativa pra ela não confiar totalmente no Cat, embora não faça nenhum sentido. Dito isso, sucumba, Thomas. Você disse que tirou o Felix por não ser interessante, mas bota o Adrian, que é mega interessante, e transforma ele numa meba. Com isso, advogado, eu encerro a minha tese. Pra fechar essa temporada, acho que a única coisa que eu preciso ressaltar é que a Alia só falha como personagem em uma coisa, que é nela acreditar na Layla, uma personagem que eu já comento mais. Porque isso vai diretamente contra ela confiar totalmente na Marinette. Afinal, ela é a única que a Marinette contou seu segredo mais profundo. Não faz sentido a Alia não ter plena confiança nela. Felizmente, isso é mínimo nessa temporada. É isso. Essa temporada tem pontos bem positivos que mostram que eles estavam chegando em alguma coisa, mas tem erros notáveis bem típicos das outras temporadas. Apesar de tudo, ela tá longe de ser ruim, como muita gente da fandom aponta. E sem enrolações, nós vamos para a quinta temporada, que é... Oxi... boa? Sim, isso vai ser bombástico. Se a quarta temporada é uma surpresa e tanto, a quinta é o santo graal. Essa é a melhor temporada de Miraculous e a única que eu posso facilmente parar e falar que ela é boa. Porque ela é boa. Mas qual a diferença final? Bom, a quinta começa exatamente onde a quarta termina. Marinette sofre um ataque do akumatizado do Sherlock, o risco, e por isso começa a se tornar mais impulsiva. Isso resulta nela sendo enganada pelo Felix, disfarçado de Adrian, que com Miraculous do cachorro consegue roubar o ioiô mágico dela, que dava um caminho mágico até os outros Miraculous, e ele os entrega para o Gabriel. E quando Ladybug descobre, ela entra em um surto, e ao fim, Cat Noir diz que mesmo que seja difícil, eles vão recuperar os Miraculous, com o episódio terminando com o apoio de Paris a Ladybug. E daí, a trama do primeiro episódio da quinta temporada é para tirar um dos maiores perigos da mão de Sherlock, agora o Monarch, o Miraculous do Coelho, que permite viajar no tempo. E esse episódio é ótimo. Basicamente, o Monarch planeja viajar no tempo até momentos que ele quase descobriu a identidade da Ladybug para poder vencê-la. E nisso, nossos heróis têm que pedir. Não só é muito divertido, como é super legal como é construído o episódio, a angústia do Monarch colapsando com os poderes, a apresentação da Bunyx do presente, com uma cena incrível, pois a Alex de apenas 14 anos vai ter que ceder a sua liberdade por um bom tempo até a derrota do Monarch, para proteger o Miraculous do Coelho, rendendo uma conversa super legal com o pai dela, que já sabia disso, pois tinha sido avisado pela versão futura da Alex. Existem umas brincadeiras com o tempo bem legais aqui, não só isso, como um avanço. Em certo ponto, a Bunyx do futuro é pega e paralisada, e nisso, para continuarem viajando, Ladybug manda o Cat Noir usar o Miraculous. E por mais besta que possa parecer, isso é um prelúdio de uma das coisas mais legais dessa temporada. O Cat Noir é o parceiro da Ladybug. Tipo, real. Eles genuinamente fazem ele ser mais inteligente, mais respeitoso, mais útil, principalmente para suprir a falta de outros portadores. Essa temporada realmente dá moral pra ele. Essa temporada também estabelece uma das coisas mais legais, o Monarch. O Monarch agora não só quer o Miraculous da Ladybug, ele quer destruí-la. Essa temporada faz ele ficar mais obcecado por ela. Isso se comprova ainda nesse episódio. Em certo ponto, a Natalie sugere que ao invés de pegar os Miraculous, ele poderia voltar e deixar um pendrive antes da esposa dele usar o Miraculous do pavão. Pendrive esse que continha a forma de consertar o Miraculous. Mas ele prefere ir atrás do Ladybug, deixando até a Natalie, que sempre o ajudou, com nojo dele, pois ele tá obcecado. E detalhe, isso é tudo só em um episódio. Algo que é reforçado em Multiplicação, que se passa na mesma noite do último episódio, que o Monarch tenta conseguir a identidade da Ladybug usando seus Kwamis, e em dado momento ele é pego em uma emboscada muito bem bolada da Ladybug, e aí ele é preso, sob a ameaça que se acabasse movendo iria ser acertado pelo cataclismo do Cat Noir. E ao invés de simplesmente se render, ele tá tão lunático que mesmo sabendo que podia morrer, ele se deixa acertar pra fugir, deixa a Ladybug e o Cat Noir perturbados. A Ladybug por perder ele no momento que podia ter pego os Miraculous, e o Cat Noir por ter usado seu poder em uma pessoa de verdade, no que não acidentalmente. É um fim triste e pessimista. Essa temporada é muito bem escrita como um todo, principalmente o seu início. Episódios como Multiplicação, Destruição e Júbilo são perfeitos exemplos de como a série não só ganhou episódios bons, como eles agora têm um timing melhor. Um exemplo é em Multiplicação,
em que temos uma cena da Marinette calada vendo seu quarto vazio, sem nenhuma fala, sem nada positivo, só o silêncio e as lembranças de todos os Kwamis que ela perdeu e agora estão na mão de alguém lunático. E Júbilo apresenta um momento em que eles são pegos pelo poder do porco, dando a ela e o Cat a visão do que eles mais queriam, os fazendo sonhar que tiveram anos e anos de uma vida perfeita. Com a derrota do Monark, eles se casaram, tiveram filhos, até que eles notam que estavam sendo enganados e começam a surtar pela dor de saber que toda a felicidade passou num piscar de olhos. Inclusive, esse episódio apresenta até mesmo o Cat Noir quase usando o cataclismo no vilão em um momento de raiva, para demonstrar como aquilo o perturbou. Sem falar no início do desenvolvimento dos casais, o Adrien deixa de amar Ladybug e começa a ter olhos pela Marinette, que é bem coerente. Mesmo nas piores temporadas, o Adrien claramente a admirava. Então, aqui isso só evoluiu. Nessa primeira metade é mais complicado, porque a Marinette tá com uma culpa gigante pela perda dos Miraculous e acha que se apaixonar pelo Adrien seria uma fraqueza. Então, ela começa a ter olhos pelo Cat Noir, mudando o quadrado amoroso. Mas, tá tudo bem, porque isso funciona aqui. Ambos fazem sentido. Isso acaba levando ao terceiro episódio, explorando a dinâmica de casal da Marinette e Ladybug em Exaltação, que também é muito bom, mas ao mesmo tempo é um episódio muito triste, porque ele mostra pela primeira vez nesse quadrado amoroso interações entre eles realmente românticas, tipo puro açúcar. Rola até beijo e tal, mas o Adrien como Cat Noir começa a sentir que tá abusando da sua postura de herói pra ficar com a Marinette, e a Marinette fica extremamente frustrada com isso, por mais uma vez não ter sorte no amor, o que faz ela, pasmem, quase ser acomatizada. Um momento mega tenso em que ela quase cede, que mostra como as coisas não funcionariam daquela forma. Não só isso, como temos uma conversa super madura entre a Ladybug e o Cat, sobre quem eles gostavam e etc. É muito gratificante ver esses dois como uma verdadeira equipe aqui. Porém, tem esse sentimento agridoce, pois se ela se apaixonar pelo Adrien como ele tá apaixonado por ela, isso vai render só mais erros. Isso sem falar no episódio Paixão, que é uma segunda chance pra dinâmica de troca de Miraculous, em que aqui sim funciona. E por ele ser focado no núcleo do Adrien, é um episódio dele, simplesmente uma redenção a Reflect Doll. Enquanto aqui a Ladybug é a bobinha apaixonada, ele tá mega responsável até antes mesmo da troca, que aqui acontece para que eles possam sair da mira da akumatizada. Não só mostra a troca de uma forma realmente boa, com inteligência dos dois lados, como ele evolui positivamente a Natalie e suas problemáticas com o Adrien. Tá preocupado em vê-la definhando igual sua mãe, consequências de ter usado o Miraculous do pavão quebrado como ela, a obsessão do Gabriel, que agora tá fingindo ser um pai amoroso, o apreço que a Marinette ganhou pelo Cat Noir após ela finalmente ver como parceiro, ou as cenas de ação, enfim, até o time cômico dessa primeira metade é mais inteligente. Eu achei que tava dando o Miraculous do cachorro pro Adrien Agreste. Sabe de quem eu tô falando? Vagamente. A segunda metade tem uma pegada um pouco mais contida, porque a série tava depressão pura demais, mas ainda excelente. Essa temporada foca muito em desenvolver a Marinette e o Adrien como o casal definitivo da série. Em transmissão, para tentar resolver todas as questões amorosas da Marinette e do Adrien, que tinham um empecilho de serem super-heróis, eles foram convencidos por seus respectivos Kwamis a renunciarem suas posturas como heróis, para que pudessem deixar a paixão deles florescer, já que a falta disso estava acabando com eles, fazendo os Miraculous irem para outros portadores, o da Ladybug para a Dahlia e do gato para Zoe, permitindo que a Marinette, por fim, deu uma chance ao amor do Adrien. No fim, isso acaba não dando muito certo, pois na temporada, o Gabriel, para ter assistência na procura da Ladybug e do Cat Noir, cria as Alliance, alianças tecnológicas com assistentes virtuais que supostamente serviriam para ajudar as pessoas. Porém, na verdade, elas tinham a função de dar poderes dos Miraculous para os akumatizados, sem diretamente ele ter que dar as joias. O que dá certo, porque elas viram sensação em Paris e todo mundo tem uma. Porém, também tem a funcionalidade de avisar o Monark toda vez que alguém ultrapassar o limite de uma pessoa normal em corridas, pois só super-heróis poderiam fazer isso. Marinette e Adrien acabam por não usar elas por seus próprios motivos. Ela por perceber os problemas que ela poderia causar, justamente por essas informações demais, e o Adrien porque não quer ver o seu rosto como ajudante virtual. Isso não deixa ele muito confortável, já que um dos plots dele nessa temporada é justamente ele querendo por fim deixar de ser um modelo. Porém, a Alia e Zoe usam, faz Gabriel saber suas identidades e bolar um baita plano para capturar elas, e ele consegue. Seu plano é tão bom que eles só não perdem por causa da Tic Plague, já que a Tic dá um talismã pra Marinette resolver a situação, e para impedir que o Monark tenha sucesso, o Plague usa o cataclismo para destruir o anel e se destruir no processo, algo que podia ser considerado com Miraculous Ladybug. No fim, a Marinette consegue resolver tudo e trazer eles de volta, mas ainda é um episódio legal, principalmente porque, ainda com seus poderes de volta, Marinette e Adrien não acabam, eles seguem, e temos ambos aprendendo e se entendendo para começar um namoro, com Marinette e ele, mesmo tendo várias inseguranças, lutando para superar isso. Enquanto na vida de herói, temos essa maturidade sendo passada para os
portadores. Um dos meus momentos favoritos é a perfeição, em termos eles falando sobre suas novas paixões enquanto fazem suas atividades como herói. É tão legal que sinceramente já nem me incomoda mais ver eles não sabendo a identidade um do outro. Além de tudo isso, temos bons aproveitamentos de personagens antigos e até uma nova personagem legal. Então de bom aproveitamento temos o Gabriel. Ele ainda não é o vilão mais assustador, mas ele é muito mais funcional. As suas acumatizações começam a ser mais pensadas e menos acumatizar bebê das ideias, com ele realmente montando plano com os Miraculous que tem, enquanto nós vemos o cataclismo do Cast Noir fazendo ele literalmente definhar. Um bom exemplo é o episódio Intuição, que mostra que em vários momentos da temporada ele usou segunda chance para voltar e tentar impedir os planos da Ladybug, mas ainda assim ele falhava. Só que o uso excessivo de algo tão poderoso fazia o processo do cataclismo piorar, já que embora o tempo volte com o Miraculous da Cobra, ele não volta para quem usa. É até agonizante ver o coração dele simplesmente parando de bater como deveria. Silêncio! Quero ouvir. Seu coração não está batendo normalmente. É a temporada que ele é mais esperto, mesmo que isso não queira dizer muita coisa. Outra personagem que brilha aqui é a Layla. A personagem nos foi apresentada ainda na primeira temporada, uma garota que mentia para tornar sua vida mais interessante e todos acreditavam, uma típica manipuladora. A questão, porém, é que as manipulações não eram convincentes. Eu tô sendo bondoso. A manipulação da Layla era como ter um poder secreto que faz todos à sua volta ficarem burros. Um exemplo de mentira é quando ela diz que tá com o pulso doendo e para provar que era mentira, a Marinette joga uma bola de papel nela e a mesma pega com o pulso ruim sem problema. Mas em seguida ela finge uma dor e todo mundo olha pra Marinette e diz como era perigoso ela cegar a Layla com isso. Eu só indico que ela era uma típica personagem de Miraculous porque ela tinha personalidade. Mal escrita, mas ela tinha. A Layla sempre esteve ali, mas sempre foi uma das coisas mais bestas da série. Principalmente quando fizeram a Alia, a melhor amiga da Marinette, não acreditar quando ela dizia que a Layla não prestava e era uma mentirosa. Principalmente pelo quão ruim as mentiras dela eram. Isso, porém, parece ter uma mudança significativa na quarta. A Layla tem um mini foco no final, onde em Penaltin ela forma um tipo de aliança com a Chloe, não usando de mentiras, mas do ódio das duas pela Marinette para se unir. Só que na quinta, a personagem escala completamente. Eles começam a escrever a Layla como uma verdadeira manipuladora, reservar cenas dela fazendo a cabeça de personagens como a Kyoko, fazendo jogo com as inseguranças dela e mantendo a postura de boa moça para jogar ela contra os amigos, se mostrando não só uma simples mentirosa, como uma completa lunática, que forja sua vida inteira, desde a sua aparência à sua personalidade. Para você ter uma ideia, ela tem até mesmo mais de uma mãe, mais de uma vida, mais de uma escola. E ela cria jogos com o Gabriel, onde ela induz quem ele deve acumatizar sem dizer diretamente que sabe a identidade dele. Tudo pra te falar depois. Bom, e como não falar do Felix, né? A volta que deram nele é surpreendente. Mas antes de falar dele, eu tenho que jogar uma bomba. Uma revelação dessa temporada é que Adrian, Kyoko e Felix são na verdade Saint Monsters, ou Saint Seres, criados pelo Miraculous do Pavão. O protagonista da série não nasceu naturalmente. Ele foi um Saint Ser criado como um humano, o fazendo ser basicamente um humano normal. Isso já tinha alguns indícios ao longo da série, mas foi fortificado na quarta temporada, quando vimos várias vezes o Gabriel controlar o pensamento do Adrian segurando seu anel. Porém, ninguém dava muita fé que ia ser canonizado. Não parecia algo que eles teriam um culhão de fazer. Mas olha só, fizeram. Isso cria várias situações na quinta temporada que são realmente angustiantes, como o Adrian desesperado após perceber que simplesmente obedeceu uma ordem e não conseguia ir contra ela, ou ele tendo um surto de raiva, mas não conseguindo expressar pelo controle, e o Felix entra aqui pra isso. Na quarta temporada, como eu disse, ele dá os Miraculous pro Gabriel, troca do Miraculous do Pavão. Ele é um vilão, ao menos deveria ser. Sempre foi meio curioso o que ele diz antes de fazer o que ele fez. Me desculpa. E aí descobrimos que ele queria o Miraculous para poder livrar a Kyoko e o Adrian do controle de seus respectivos pais. E essa temporada mostra justamente que o Felix não é uma pessoa ruim, ele só usa de métodos ruins. Ele quer realmente libertar seus iguais, não quer que eles sofram com o controle que ele sofria. Isso leva até o momento que ele some com toda Paris para que o Adrian e a Kyoko pudessem ser livres, com um plano tão bom que se não fosse o choque de realidade dos dois, teria feito o Felix simplesmente vencer. Inclusive, em um episódio, ele faz um Saint Monstro melhor que literalmente todas as mulas do Shadow Moth e Mayura. Ele segue aparecendo pela temporada para mostrar que é uma boa pessoa. Ele só tem problema de se socializar justamente porque se sentiu controlado a vida toda. Ele teve uma relação ruim com seu pai, que aceitou usar um Miraculous para criá-lo, mas depois não conseguiu vê-lo como um filho. Então, usava ele como um brinquedo que ele brincava
brincava sem se importar. A própria Marinette tem uma mudança após ela começar a ficar com o Adrien. Mesmo que, sendo tratada às vezes de forma meio brincalhona, ela realmente quer melhorar. Ela tem essa timidez extrema que o Adrien compreende e quer ajudar ela a superar. Ela quer melhorar pra poder ficar com ele. Ela tem todo um arco de parar de bolar planos, tentar escrever e decorar o que vai dizer pra ele, parar de viver em prol dele. É realmente ela se tornando uma pessoa mais madura junto do próprio Adrien, com ela até indo atrás do seu passado pra poder superar seus medos e enfim poder ficar com o que ela ama. E a cena que ela beija o Adrien é tão bonita e tão simbólica. É um fim do desenvolvimento excelente que a temporada vai construindo muito bem. Mas vamos para um dos pontos altos da sua temporada, a sua season finale, onde temos por fim um embate que encerra o arco da quinta temporada. Ele ocorre após o Gabriel Agreste mandar o Adrien e a Kyoko para Londres. Em seguida, ele tem um plano que consegue akumatizar praticamente o mundo todo de uma só vez e jogá-los contra a Ladybug. Mas, por conta de alguns acontecimentos, ela já estava na mansão do Gabriel, descobrindo sua identidade. Então, ele resolve ter esse confronto cara a cara com ela. Monarch com todos os Miraculous versus Bug Noir com o Miraculous do gato, após o Adrien renunciar a ele temporariamente, que tava com medo de ser akumatizado por causa de umas tretas aí. É um final tenso, marcado pela morte da Natalie, que é a primeira a acontecer em tela na série. Toda a agonia de ver personagens que gostamos sofrendo pelo plano do Monarch e se sentindo perturbado. Uma batalha tensa onde a Bug Noir tá dando tudo de si em desvantagem, onde vemos o Monarch em seu pior, literalmente virando poeira por dentro e cuspindo ela. É um ótimo final, onde o Gabriel resolve realizar o seu desejo juntando Miraculous da Joaninha e do gato, mas não pra reviver a sua amada, mas não pra trazer de volta a sua amada, e sim pra dar a sua vida pra corrigir os erros que ele cometeu, trazendo a Natalie de volta à vida. É um fim forte, tenso e que termina de forma satisfatória esse primeiro arco, com até uma cena no futuro onde vemos todos bem, ao mesmo tempo que vemos uma nova vilã se formando, Chrysalis, que conseguiu tudo até esse momento de forma super interessante manipulando a Chloe. Por fim, a série abandona o status quo e os heróis viram por fim definitivos, cada um com seu Miraculous. Mas é claro, temos pontos fracos, a começar justamente ao final. Por mais que ele seja bom, ele é cheio de problemas, a começar pelo mais óbvio, simplesmente tiraram o Cat Noir da batalha final, sendo que esse momento devia ser dele e da Ladybug. Eu discordo de quem diz que isso destrói o final inteiro, mas que torna ele mais fraco do que deveria, isso torna. Sem falar que, por vezes, ele se perde demais. Todo o plano do Gabriel até que é bom, mas no fim essas acumatizações em massa servem bem mais para mostrar que os especiais de Nova York e Xangai não foram totalmente inúteis e fillers, do que realmente fazer alguma coisa interessante, pois temos meio que esse mega evento juntando geral, gerando umas batalhas super bestas que só atrapalham porque cortam a principal da Ladybug. O que me faz pensar que só a Ladybug e o Cat Noir descobrindo a verdade e lutando com ele seria muito melhor. Tinha muita gente pra pouco uso. Sem falar que a transformação da Bug Noir é meio trash. Tipo, devia ser algo mais interessante e emocionante. A marionete só se transforma caída no chão como se fosse uma fusão normal, mesmo que tipo, seja mais aguardada desde sempre. Mas isso é bem mais coisa minha. Além do mais, existe zombaria nessa temporada, um episódio que existe pra explicar porque a Marinette é tão travada e obcecada em saber tudo sobre o que ela gosta. O episódio por si só não é ruim, longe disso. O maior problema dele mesmo é que ele tá completamente deslocado, porque nós temos um flashback da Marinette um ano antes do que conhecemos ela, mostrando como ela era literalmente torturada e maltratada pela Chloe, e como ela é enganada pelo Kim sobre seus sentimentos. O maior problema é que justificar isso logo agora que a gente já tá desenvolvendo a Marinette pra ela sair disso e ainda desconstruir o Kim, um dos portadores, do jeito que eles fizeram aqui, com ele rindo da Marinette literalmente desesperada, é bizarro, parece muito sem propósito. No fim ele até compreende o que fez de errado, mas tipo, antes disso ele já tinha sido portador outras vezes, e a Marinette nunca pareceu particularmente incomodada. Esse episódio realocado pra primeira ou segunda temporada seria excelente. Outro ponto que me incomoda é uma ideia que tinha muito potencial, a resistência. Basicamente, uma ideia pra fazer a Fennel gostar mais do Nino, depois de umas bolas fora bem compreensíveis que ele teve lá na temporada passada, onde ele junta seu grupo de amigos pra ajudar Ladybug e o Cat Noir na luta agora que eles não têm mais Miraculous, e eles realmente ajudam. E eu até gosto da ideia de mostrar que pessoas normais podem ajudar mesmo sem ter poderes. O problema é que toda vez que a resistência entra em tela, o desenho parece ficar muito mais infantil. Um exemplo é que a primeira ideia deles é fazer uma akumatização acontecer para que eles descobrissem como a Monarch passava o poder dos Miraculous pros akumatizados, o que é uma ótima ideia. E eles resolveram escolher o Gabriel por ser o mais instável no momento. E a forma de irritar ele é com uma cena de uns 3 minutos de cada aluno indo até ele e sujando ele de uma forma diferente, fazendo uma atuação ruim e fingindo que é sem querer. Um humor bem idiota. Isso se repete, porque tipo, quando eles entram pra ajudar, é sempre com umas coisas muito bobas. Outra coisa que eu acho que tá meio perdido é o momento que a Ladybug e o Cat Noir evoluem como pessoas. Isso devia ser algo mais individual,
tipo, o momento devia ser mais dramático, mas ele é meio cafona. Eles deveriam conseguir segurar as transformações após o uso dos poderes no momento em que eles amadureceram, por sua própria determinação. Mas fizeram isso rolar por eles verem a determinação do público, não desistindo e lutando até o fim de uma forma meio cafona. Sei lá, é meio besta. No hype eu nem reparei muito na primeira vez vendo, porque o acontecimento é tão legal que mascarou muita mediocridade. Sem falar que eu falei bastante de personagens que ficaram melhores, mas tem algo que eles tentaram melhorar e não deu, foi o prefeito de Paris. A quarta temporada já tava meio que tentando melhorar ele, dando mais camadas, como um homem injustiçado que se perdeu no amor e queria muito fazer cinema e afim. O problema é que esse prefeito, durante essas temporadas, sempre pareceu uma pessoa ruim, nunca pareceu realmente se importar de ser pau mandado da Chloe e da esposa, e na própria quarta temporada ele tem atitudes péssimas, como quando ele resolveu que ia remover árvores para colocar uma construção random que ia purificar o ar, o que as árvores já fazem. E quando iam contra isso, ele literalmente mandou um policial prender 2 crianças. O prefeito era alguém realmente ruim, e não admitir isso para poder tentar criar uma melhora é ruim. Eles fazem parecer que ele já era alguém bom, só era injustiçado. No geral, é isso. Embora tenha erros, dá pra ver como eles são muito menores. Tipo, eu consigo elogiar muito essa temporada sem precisar ficar botando ponto contra. Porque no geral ela é boa e mostrava que nós podíamos caminhar pra uma coisa melhor. Miraculous podia ser muito mais. Não era perfeito, óbvio. Impossível ser depois de tantos erros. Mas era bom. Já era um avanço. Um avanço bem atrasado, mas um avanço. Bem, depois de toda aquela quinta temporada, cheia de pontos positivos, você espera que a qualidade só aumente? Somente porque a quarta mostrou potencial e a quinta estabeleceu ele de uma vez? A ideia é só subir. Só que não foi bem assim. Primeiro, tirando o cavalo gigante da sala, a Fandom é muito burra. A animação de Miraculous mudou de fato, mas ela ficou muito melhor do que a antiga. Paris tá mais viva, os figurantes têm designs próprios ao invés de só recolor. A Paris tá toda mais rica. Mesmo durante as batalhas, cores são bonitas, os personagens são mais proporcionais, a movimentação é muito mais fluida, tem mais expressão. Os novos designs pros trajes são muito bons. A animação antiga era cheia de problemas, como eu comentei. Ela num rodízio de estúdio. Além de ter modelos não muito bonitos, que só eram embelezados com uma iluminação que só um estúdio fazia. Agora, todos os episódios disponíveis, principalmente o último lançado, estão super bonitos. A série teve um salto na sua fluidez, e eu fico feliz porque uma das coisas que eu mais odiava, e segurei muito pra não ficar falando, é a pobreza da animação da série. Ela até o presente momento tem 5 episódios, e nisso, nós já temos um problema, pois a série mais uma vez veio fora de ordem. Mas não, esse não é todo o problema, porque isso piora. O Thomas disse que a série não tinha exatamente uma cronologia. Voltamos a uma série mais episódica, como a primeira temporada. Ok, não devia ocorrer, mas a gente deixa passar. Porém, aí ele disse também que a lista oficial tá fora de ordem. Tipo, o episódio 2, por exemplo, não é o 2, embora ele seja listado como 2. O episódio 11 não é o 11, pois ele acontece antes. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não, eu também não tô. Eles não estavam satisfeitos em só estarem desorganizados. A equipe se juntou e criou a Desorganização 2. É absurdo você fazer uma lista cronológica que simplesmente não é cronológica e esperar que os fãs mesmo tenham que juntar as pecinhas ao fim da temporada. Mas esse problema é de fora da série. E dentro dela, continua interessante? Bom, sim, mesmo com humor e piadas ocasionais, a série segue perdendo o tom meio bobo e infantil que tinha antes. Não que ela seja mega dramática agora, mas ela tem todo o tom de um desenho infanto-juvenil mesmo. Não necessariamente algo mais sério, mas algo que não parece estar insultando a sua maturidade, entende? Os diálogos estão bons, as ideias, tá tudo funcionando bem no geral. Acho que o maior destaque, principalmente até agora, é a Chrysalis, ou a Layla, com Miraculous da Borboleta. Simplesmente renovaram completamente tudo que diz respeito às acumatizações. Enquanto antes ficamos 5 temporadas e uns quebrados vendo as mesmas animações, quase todo episódio do Rock Moth acomatizando as pessoas da mesma forma, só dizendo coisas superficiais do que rolou na situação, aqui a coisa muda completamente de figura. A Layla tem um modo próprio. Ela entra na cabeça da pessoa e usa dessa figura sem gênero definido e com inúmeras vozes para que ela manipule a vítima. Ela faz ela aceitar o Akuma e dá motivos para sua raiva, condicionando a pessoa a achar que ela é uma boa pessoa, só querendo resolver uma injustiça que aconteceu. Ela não fala o que quer em troca, não a princípio. Ela deixa a pessoa cair na sua teia e em seguida deixa até mesmo que ela escolha o seu próprio nome de vilão. Ela dá toda uma ideia de que não é a Chrysalis que está sob o controle, é você que está recebendo o Akuma. E só depois, com a manipulação feita, já na batalha, que ela pede os Miraculous. Você não vê como uma obrigação, você pensa que é um favor? Afinal, ela te deu a chance de se vingar e resolver a injustiça que ocorreu com você. Por que não ajudar? Acho que um dos casos mais legais disso aconteceu em Revelador. A acumatização é visualmente maravilhosa, com ela usando várias delas falando que a vítima precisava ouvir, cada uma com sua voz, como se ela estivesse martelando a ideia.
A Layla tem um método para cada pessoa. Não só isso, como ao fim dos episódios nós podemos ver muitas vezes ela ali escondida, observando, vendo que errou, escrevendo para poder entender e melhorar. É ameaçador de forma que nós nunca tínhamos visto antes numa vilã fixa. Claro, isso pode vir a piorar com o passar da série, mas até o momento tá sendo uma das melhores coisas da sexta. Além disso, tivemos coisas legais sendo feitas com os heróis. Para não ter problema com todos os alunos sumindo da sala assim que o vilão surge, a Marinette criou uma forma de convocar os heróis caso necessários para derrotar o Akumatizado. Se ela não chamar, os portadores podem usar os Miraculous para ajudar as pessoas em Paris em tarefas simples, mas nunca para lutar com o Akumatizado e sem serem diretamente chamados por ela. Eles passaram pelas evoluções de poderes também, então podem usar suas habilidades mais de uma vez. Até agora não tivemos muito aprofundamento de todos os heróis como eu queria que acontecesse. Bom, além da Sabrina, que teve um excelente episódio explorando a sua solidão depois que a Chloe se foi, e a dependência emocional que ela criou nela, com ela não conseguindo fazer amigos, se tornando ainda mais frágil, sendo uma das melhores representações que eu já vi desse problema em uma animação. Não ironicamente, Daddy Cop mostra ela crescendo como pessoa e se aceitando, podendo crescer fora da asa daquela que fazia tão mal pra ela, e se tornando uma portadora melhor, simbolizando até no seu próprio uniforme. Mas tirando isso, o máximo que tivemos foi mais papel pra Alia e Nino. O Nino mais porque em desenhista ele ajudou muito como herói, no que foi a melhor utilização dele desde a sua aparição inicial, e a Alia principalmente por causa de Revelador, que utiliza muito bem ela. Entretanto, depois da boa utilização do Cat lá na quinta temporada, eu venho infelizmente informar que, embora ele esteja até que bem maduro, principalmente na forma que ele trata Ladybug agora que namora Marinette, ele novamente tá meio perdido. Em A Desenhista, ele até que tá bem utilizado, porque é um episódio que pegou 4 heróis e deu boas funções pra cada, excelente pra química da galera, mas de resto, ele tá com toda aquela vibe de deixado de lado de novo. Eu não vou falar que é o mesmo de antes, porque ele não tá sendo desprezado, eu ainda acho que ele pode ser bem utilizado nos episódios que vêm, principalmente porque, embora meio desfocado, em Revelador nós tivemos uma evolução de poderes pra ele, mostrando que ele é capaz de usar uma variação do Miraculous Ladybug e destruir ou sumir com ideias, nesse caso, a memória da Alia. A cena é muito boa e encaixar ela aqui praticamente diz que tem mais reservado pra ele, então eu não vou jogar tanto assim ainda. Eu deveria, mas eu não vou. O maior e gigantesco problema dessa temporada é a Marinette. Eles resolveram voltar ela pra estaca -0, pois ela não tá só como ela era antes na primeira temporada, como ela tá pior. No início, as pessoas tentaram até dar uma colher de chá, mas o problema era como ela tava muito segura em relação ao Adrian, mesmo que isso já não fizesse sentido nenhum com o desenvolvimento anterior dela, mas beleza. Aí, fizeram a Marinette voltar a ser maluca que fica fazendo plano quando tudo dá errado, bola uma situação totalmente irracional por medo e etc. Coisa que também foi resolvida na temporada anterior. Literalmente é um dos arcos dela. Mas pra piorar, a Marinette, a garota mais receptiva e mais bondosa com as amigas, faz uma cagada enorme em Daddy Corp. Basicamente, como eu comentei, aqui eles exploram toda a solidão da Sabrina, e percebendo isso, a Zoe tenta ajudar ela, mas acontece um grande problema de comunicação, onde a Marinette queria convidar o Adrian para uma noite romântica, mas convidou as amigas antes, aí o Adrian disse que não ia aparecer para não atrapalhar, mas a Marinette continuou esperando que nem uma lunática por ele, sem contar nada para as amigas. Nisso, a Zoe pergunta se a Sabrina pode ir pra festa do pijama, e com a conversa meio confusa, ela acha que a Marinette topou, e no fim, alguém bate na porta no meio da festa. Marinette vai abrir, e não é o Adrian, é a Sabrina. E é muito bonitinho como ela fica toda animada quando ela é convidada, com a chance de poder fazer novas amigas. Realmente a série faz você ter dó dela e ficar feliz por ela. Só que aí, diferente da Marinette das outras temporadas, que ficaria decepcionada, mas tentaria não transparecer para não machucar alguém em vão, ela deixa claro que não queria a Sabrina ali, quase que a expulsando. E mesmo quando a Sabrina chorando se vira procurando algum consolo, alguma mínima dó da Marinette, ela faz questão de demonstrar que quer que ela vá embora, não se importando em nada com a dor dela. Sabrina, o que você tá fazendo aqui? Eu vim pra ver o filme. Mas quem te convidou? Foi você. O quê? Não, eu convidei o Adrian. Por acaso viu ele na estrada? Você tem certeza que não dá pra fazer nada? Sabe como fazer a estrela Tum e Eon se alinhar a Júpiter outro dia? Então não dá pra fazer nada. Caramba, essa mesma Marinette que perdoou o Kim por ter feito uma brincadeira que traumatizou ela completamente. A mesma que estava disposta a dar uma segunda chance a Chloe, que praticamente torturava ela. A mesma que diante do erro da Alien, dar o Miraculous da tartaruga para um senti-monstro, aceitou e confiou o Miraculous a ela. Marinette, mesmo na sua época mais surtada, nunca machucaria alguém de propósito assim. É extremamente doentio o quanto ela tá irritante aqui. E sabe o pior?
que isso não é em todos os episódios. Sob a voz e revelador, a Marinette tá tranquila, madura, decidida e sem todo esse tom de obsessão. Então quem tá lá sabe escrever ela. Por alguma razão, estão basicamente resetando ela de novo. Ao invés de pegar todo esse tempo e dar, por exemplo, pra um episódio pro Viperion ou pro Pegasus, personagens que não tiveram muito aprofundamento, eles resolveram que queriam dar outro arco pra protagonista que já tinha um arco. Então, o que dá pra fazer é rezar pra que isso mude. E no geral, meio que é isso. É uma temporada com potencial de melhora, mas que caiu em um erro tenebroso logo em seu início com a protagonista. Não dá pra cravar algo concreto, porque nem meia temporada temos ainda. O jeito é esperar, mas ela realmente me decepciona em muitos aspectos. Bom, nós terminamos esse vídeo. Here comes a new challenger! Miraculous tem 4 especiais pra TV que são basicamente minifilmes, e um filme de grande orçamento que iria pro cinema, mas devido a uma certa doença, acabou indo direto pro streaming. Miraculous Worlds tem como sua principal proposta mostrar os heróis saindo de Paris e resolvendo o problema em outras partes do mundo, mas na prática, só rola em 2 deles. São justamente os piores. Sinceramente, eu não quero me aprofundar muito neles aqui, porque parte do que eu criticaria, eu já critico na série, e ambos têm problemas e acertos parecidos. A animação desses especiais é bem bonita, com a sangue dando tudo de si neles. O de Paris tem o problema de começar muito bem, com um bom desenvolvimento de Adrinette e um clima gostosinho, mas se perde muito rápido porque o filme tenta botar muito drama e não tem tempo pra desenvolver nada. Eles apresentam a caixa americana, por exemplo, mas só vemos um Miraculous dele, que é muito sem graça. Os heróis novos têm designs muito bobos, sendo basicamente contraparte de heróis já conhecidos e afins, e Xangai até que começa bem também, tirando o fato que aqui a Marinette decide ir pra Xangai pra perseguir o Adrien, e ela fala pra mãe deixar ela ir porque quer conhecer suas origens e tal. É um dos momentos mais bizarros de Stalker dela. Mas de resto, toda a estrutura inicial, as cenas em Xangai, é tudo muito legal. E a personagem nova também é bem legal e bem criativa. Um design legal e uma lore interessante. Mas ela peca quase igual ao outro. Ele tenta ser grandioso demais, mostrando uma nova heroína, um vilão difícil de derrotar que consegue eliminar até o Hawkmoth e o Cat Noir. Mas tudo nele é tão medíocre e mal feito, algo parecido com as season finais da segunda e terceira temporada, que são grandes só na teoria. Tipo, o Cat Noir se sacrificar nem faz diferença. Ele fez isso tantas vezes que você simplesmente já sabe que ele vai voltar e nem liga. Isso porque eu nem vou mencionar uma coisa mega paia do especial de Paris, onde a Ladybug avisa que vai ter que sair de Paris e pro Cat Noir ficar de olho por lá e tal. Porém, o Adrien também ia ter que sair, mas ele não diz. Então, no fim, ambos saem. Isso é um erro do Cat? Com certeza. Ele devia ser sincero. Mas quando a Ladybug descobre isso, você acha o quê? Que ela vai parar num canto, perguntar pro Cat o que aconteceu e afins? Claro que não! Ela começa a surtar no meio de uma batalha e fica jogando na cara do Cat como ele era irresponsável e afins. Só que tipo, ela faz a mesma coisa na 4ª temporada com esse cara belo e aí ela fica pianinho. Falar em Xangai mostrando uma variação dos Miraculous muito feia e sem graça. E também não falando como eles são perdidos na cronologia. Principalmente o filme de Paris. Nele, a professora Bustier tá grávida. Porém, esse filme se passa mais ou menos após a 2ª temporada. E na terceira, ela não tá grávida. Ela só vai aparecer grávida na 5ª. Mas esse especial não encaixa por vários motivos, como Hawkmoth não ter os Miraculous, porque fez muita gente, até eu achar que esses especiais nem que não era, mas infelizmente eles são. Aí nós temos o World de Paris e Londres, que são maravilhosos. É meio engraçado, pois eles saíram pós 5ª temporada e seguiram bastante a vibe dela. O filme de Paris conta a história da Ladybug e o Cat Noir tendo que lidar com 2 versões alternativas deles malignas, que vieram para nossa dimensão com a ajuda de Butterfly, a contraparte de Hawkmoth da outra realidade, que é uma boa pessoa, na intenção de conseguir ajuda para lidar com Sherrybug e Clay Noir. Na realidade deles, alguém chamado Supremo, que é um ditador imposto dos Miraculous, dá os Miraculous somente para pessoas importantes para poder ajudar a manter a sua própria ditadura. O próprio Gabriel era uma dessas pessoas, mas ele se rebelou para poder fazer o bem após cometer um erro. Esse especial é muito interessante. Ele foca muito nessas 2 versões alternativas e como o mundo deles é intenso. A Marinette não teve a oportunidade de conhecer suas amigas e criar mais confiança, levando a uma versão mais amarga que teve que diariamente sofrer com a Chloe. E o Adrien teve uma versão do Gabriel que se afastou dele e tentou ser forte, não mostrando ao filho a sua dor em perder a esposa, focando em salvar o mundo. Isso fez achar que ele não se importava com ela. Ambos tiveram a chance de jogar essa raiva no outro quando receberam seus Miraculous, mas sem os limitadores das nossas versões, fazendo com que eles drenassem a energia vital deles todas as vezes que eles usassem os seus poderes, literalmente os matando aos poucos. É realmente muito triste cenas como a Sherrybug lendo o diário da nossa Marinette, vendo como a vida dela poderia ter sido. Assim como é interessante ver o Clay Noir tendo uma conversa com o Adrien, uma versão dele que não cedeu ao luto e incorporou isso como raiva, e se animando com a possibilidade de poder seguir em frente após entender o que realmente pode ter acontecido. Obviamente eles acabam redimidos em cenas com as suas contrapartes, e são boas cenas.
principalmente porque eles não são pessoas ruins. São crianças que infelizmente estavam em um mundo ruim e estavam nas piores situações possíveis. Todo o lance do Supremo também é muito interessante. Vimos quase nada da outra realidade, mas o mundo deles é claramente triste, sem esperança. O Supremo é mantido como algo bem enigmático. Ele tem conhecimento suficiente como guardião para calar Chick Plague com esse símbolo curioso e impedir a união do Gimmick que Shadebug tenta fazer para melhorar a sua própria realidade. Sem falar que os dois também são bem divertidos. Diferente das nossas versões, essas variantes se odeiam e todas as interações deles realmente engraçadas. Relaxa, baratinha, eu te pego! Que pena, por um fio de bigode. Ainda assim, elas são ameaçadoras. A entrada da Shadebug é muito poderosa. E o Clay Noir, principalmente nesse início, tem um tom muito bom de vilão lunático. Algo parecido com o que tentaram fazer com Cat Blanc, mas lá eles falharam. Ele não aguenta muito papo, gosta de destruir tudo, deixa que o nosso Cat Noir acerte um cataclismo nele pra provar ser mais forte, parece adorar lutar e não perde a oportunidade de usar o cataclismo, mesmo que isso leve sua vida embora. Ambos são dualidades muito interessantes, principalmente por toda essa ideia dos Miraculous mais poderosos estarem sendo usados pro mal. Acho que as únicas coisas que tem um problema real nesse especial é que ao final ele é covarde com o lance da energia vital, fazendo o Miraculous Ladybug da Shadebug consertar o mal que o uso dos poderes estava causando neles, ao invés de deixar isso como uma consequência do mal do Supremo. Colocar uma ideia legal, uma outra realidade tão da hora em um especial, sem conseguir explorar ele, também é meio triste. Eu quero saber mais do vilão, desse mundo, suas diferenças, a luta dessas pessoas, e por último, a ideia horrível de mudar os trajes das versões alternativas no final, perdendo suas identidades. Eles tinham trajes super legais, e também é meio esquisito como imediatamente após a conversa, a relação dele e da Shadebug melhora, que é meio covarde. Acho que deviam manter as personalidades deles, só não levadas pro mal. Ah, e o Monark tá perdido nesse especial, as participações deles são a pior coisa nele. Miraculous World Londres é simplesmente uau! Esse aqui se passa literalmente logo após o sacrifício do Gabriel e tá aqui pra mostrar o seu impacto. Aqui a gente vê o lado triste disso tudo, pois após o Gabriel sumir, resta somente pra própria Ladybug resolver as coisas, e é em um tom completamente sério e melancólico. Nós vemos ela fazendo o que faz, consertar. A mesma dá notícia pro Adrian, seu pai morreu, o fazendo ficar totalmente isolado. Ela destrói o covil do Gabriel, recupera os Miraculous, os Kwamis presos, dá uma declaração pública do fim do Monark, tentando que o Gabriel a ajudou a derrotá-lo para não expor o segredo e machucar o Adrian. E ao fim de tudo, vemos uma criança desesperada correndo para os braços da Natalie, a única que sabia seu segredo e ela podia desabafar. Lembra que o Elogio a Quinta tem momentos de silêncio longos para você pensar e sentir a dor do momento? Esse especial tem vários deles, juntos da Ladybug mais madura até hoje pela dor que ela sente. É muito impactante você ver ela não podendo simplesmente jogar um objeto para cima e consertar tudo. Tem muito impacto. A partir daí, o especial meio que se torna a Marinette e a Bunny tendo que ir contra uma comatizada que estava tentando descobrir a sua identidade. É um especial denso do início ao fim. Mesmo quando a tristeza acaba, vemos a Ladybug dando tudo de si para resolver um mistério quando não tá pronta para isso. E uma vilã com um plano engenhoso que pode conseguir seu objetivo se não houver cuidado. É genuinamente divertido. Tão divertido que eu não mentiria se falasse que é o melhor que Miraculous já entregou até hoje. É uma carga emocional tão boa que chega perto de grandes animações. O que posso dizer de ruim dele são três coisas principais. Ele tem uma incongruência nas acumatizações, dá a entender que elas fazem o afetado perder a memória, o que é estranho porque o Gabriel já se acumatizou e manteve a sua própria memória. Eu não gosto de como de novo a gente não tem nada do Cat Noir aqui, embora realmente faça sentido ele não estar, tendo em vista que o coitado tava com a cabeça a mil. E o outro é que eu não gosto da decisão de guardar que o Rockmouth era o Gabriel Agreste pro Cat Noir e Adrian. Não só porque isso mostra que a Ladybug não acredita no parceiro, tanto porque isso pode gerar uma trama muito ruim no futuro. Quanto mais ela guarda, mais tem chance disso se desenrolar de uma forma muito ruim, como com outra acumatização sem sentido. Sem sentido porque o Adrian já mostrou ter uma boa consciência para lidar com o luto. Ele pode lidar com esse segredo. No geral, o saldo desses especiais é literalmente 2 péssimos e 2 ótimos. É um saldo grande, pois 2 deles se beneficiam muito da melhor face da série. Esse filme, diferente dos outros, é uma coisa à parte, uma releitura feita por outro escritor da ZEG, recontando a história de origem em formato musical. Eu tinha uma expectativa muito grande para esse filme, a ponto de que eu até tenho um vídeo no canal falando dele, por toda a ideia de que teríamos um reboot que podia resolver os problemas da série. Mas quando ele saiu, eu fiquei tão decepcionado. O filme tem boas sacadas, como uma Marinette mais fechada e introvertida,
por não ter a presença de seus amigos. Basicamente uma versão daquela marinette de zombaria. E o Andrew fechado, que tem uma relação ainda pior com seu pai. Sinceramente, eu acho mais interessante, já que uma criança que viu sua mãe morrer pouco a pouco vai acabar ficando mais revoltada mesmo. Além disso, a química de Ladybug e Cat Noir nunca esteve tão boa como ela tá aqui. Quando o filme tenta emplacar esse casal, eles conseguem. Eles são muito fofos juntos e uma construção muito bonita. O filme também tem músicas muito boas, embora são poucas as músicas que ficam na sua cabeça. Não porque elas são ruins, tirando a música do Rock Moth, mas por não serem tão memoráveis mesmo. Além de, claro, a animação é belíssima. O maior problema desse filme é que ele leva tempo demais só para desenvolver a origem e o casal principal e de menos com eles como super-heróis. Quando vamos finalmente ter a luta e eles agindo como tal, a série só nos joga uma montagem deles derrotando inimigos aqui e ali e já trata como trabalho concluído. Isso acaba afetando diretamente o Rock Moth. Ele não é tão patético aqui, porém eles tentam montar o mesmo arco da série central, em que ele vai ficando mais e mais lunático, até o fim, onde ele destrói todo o país e derrota os heróis que mal conseguem fazer algo. O problema é que eles querem resumir um arco de 5 temporadas em um de 20 minutos, já que a gente mal acompanha esse Rock Moth, não vê as falhas dele, porque a luta com os acumatizados são mais em off do que qualquer coisa, não tornando crível, e a forma como ele se rende no final é bizarra. Eles fazem ele perder a cabeça para simplesmente, ao ver que seu filho é o Cat Noir, ele desistir e se render pra polícia em speedrun. Não que eu acho o arco do Rock Moth bom na série, longe disso, eu detonei ele aqui. 5 temporadas pra encerrar é complicado, mas tentar fazer isso em 1 hora, onde o vilão e a vida de heróis deles nem é o foco do filme, é ainda pior. Isso rola porque claramente o Jeremy queria tentar entregar uma versão que as pessoas vissem e achassem melhor que a série regular, então ele queria mesmo resolver os problemas dela. Quer a identidade revelada? Toma no primeiro filme. Rock Moth foi derrotado? No primeiro filme. Relacionamento desenvolvido? No primeiro filme. E acaba que ele tenta tanto ser melhor em tão pouco tempo que ele acaba falhando nisso. Pra você ter uma ideia, os amigos da Marinette e o Adrian aqui conseguem ser ainda menos desenvolvidos do que eles já eram na série regular. Parecem até mais perdidos. Mesmo que a gente veja que o Jeremy tem um controle legal de direção, se esse desejo de ser melhor sem nem desenvolver não existisse, esse podia ser de fato a versão final de Miraculous. Mas ela é só muito rushada. Só que muita gente caiu nos encantos do filme justamente porque ele corta tudo e resolve no mesmo filme. Porque eles não ligam pra como acontece. Só que aconteça. O filme tem até uma pós-crédito que flerta que a continuação vai focar na Mayura. E eu sinceramente tô curioso pra isso, mas não sei o que esperar. Se o Jeremy parar de tentar superar a série e focar em criar boas histórias com a habilidade que ele tem, eu sei que teríamos um ótimo filme. E com muitas boas questões resolvidas, já que ele poderia focar no heroísmo aqui, já que as coisas padrão já foram desenvolvidas antes. Enfim, o jeito é torcer. Graças a Deus. Cobrimos tudo o principal de Miraculous, e eu espero ter conseguido passar o que eu quero dizer. Embora tenha boas coisas envolvidas, o saldo geral de Miraculous é um caos. É um dos piores usos de uma boa ideia em animação. Tantos episódios que não conseguem desenvolver metade do que precisa, nem mesmo os heróis principais, e com um medo de consequências gigante. Na real, é até curioso como se tu pensar, a série é tão covarde que o principal poder da protagonista é consertar tudo que foi destruído pra não ter que lidar com isso. Sem falar nos inúmeros furos, mesmo alguns que eu nem comentei pro vídeo não ficar maior. Claramente Miraculous, mesmo que tente fingir que não é uma série que é pensada conforme as temporadas passam e muitos conceitos são pensados depois, é isso que acontece. Por exemplo, em Lady Wi-Fi, quando a vilã tenta tirar a máscara da Ladybug ao invés dos brincos dela. Nas primeiras temporadas, quando o Andrew desobedecia o pai e ele não parecia usar o controle que ele tem nele como Senti Monstro. Enfim, eu deixei muita coisa pro lado pró e pro lado mal pro vídeo, pra ele ficar o mais compacto e fácil de entender, e ainda assim ele ficou enorme. Porém, se estiver curioso por que raio eu assisti tanto assim em algo que eu odeio, é simples, eu odeio Miraculous, mas eu amo Miraculous. É algo que eu vi quando eu era literalmente uma criança. Todo o conceito, personagens e afins, mesmo que ruim, acaba me divertindo. E eu não falo isso como uma colher de chá, longe disso, Miraculous é ruim, mas ele me tira da realidade e me dá um entretenimento, geralmente mal escrito, mas que acaba me entretendo. Mas eu reconheço os problemas e sempre quis expressá-los em um bom vídeo, que eu espero não ter ficado muito confuso. Essa é a segunda vez que eu boto tanta ideia da minha cabeça em um vídeo, e da última vez tinha dado só 20 minutos. Ademais, muito obrigado se você assistiu até aqui, sou muito grato. Esse vídeo deu um trabalho gigantesco, então se puder deixar um like, se inscrever no canal, assistir os outros vídeos para ajudar meu canal a engajar e etc. Caso o YouTube tenha me dado a função, aperta o botão de hypar também. Além disso, eu criei um live piece que eu vou deixar no primeiro comentário, para caso você queira apoiar meu trabalho dando qualquer tipo de valor. E bom, é isso. Até o próximo vídeo.